Seja bem-vindo a Carlos Give, nome do meu canal. Eu sou o professor Give, professor de História, 12ª classe. Estou aqui mais uma vez para trazer uma aula de História, só para reforçar. Estamos em regime de quarentena, portanto é mais para reforçar os meus caros estudantes. Bem, temos aqui como tema a linhagem matrilinear e patrilinear de Moçambique. Bem, esta aula é muito interessante. O que vai tornar esta aula interessante é primeiro o fato, não é, de permitir que possamos ter uma ideia, não é, de como é que foi distribuída a questão cultural no nosso território moçambicano. O que vai acontecer é que, enquanto formos a olhar para esta aula, vamos perceber a própria dinâmica, a construção cultural em todo o território. Vamos ver naturalmente as diferenças, não é, cultural que vão acontecendo nestes territórios, para além da forma como essa cultura fora construída. Não só vamos perceber a questão até da distribuição de poder relativamente ao próprio gênero, não é? Vamos perceber como é que a questão de poder para os homens e mulheres foi construída durante a história de Moçambique. Vamos perceber também as próprias distinções em termos até das próprias zonas, não é? Sabemos nós que Moçambique tem zona sul, não é? Tem zona centro, tem zona norte. Vamos perceber as próprias dinâmicas nessas zonas. Estou a falar, neste caso, de cultura. Portanto, eu acho que há de ser mesmo uma aula muito interessante e é preciso que se perceba que esta questão de linhagens matrilineares é em parte, não é, a própria consequência, não é, da fixação do povo banto. Portanto, é aquilo que vai acontecer depois dos povos bantos chegarem aqui. Portanto, os povos bantos, para além de terem permitido a criação de estados, não é, criam também uma outra questão, que é a própria dinâmica etnolinguística. Portanto, são dados novos que vão aparecer aqui no território moçambicano, com a chegada até dos próprios povos bantos. Naturalmente que não é simplesmente isso, estamos a falar quando falamos do próprio Estado, aqui dentro do Estado, estamos a falar da própria dinâmica, da própria dinâmica política, estamos a falar da própria dinâmica social ou socioeconômica, não é? A própria dinâmica econômica, não é? Quando falamos, são integrantes do próprio Estado. Portanto, eu acho que há de ser uma aula muito interessante, portanto eu lhe convido a permanecer nesse vídeo até ao fim, ok? Então, para facilitar a nossa compreensão, vamos fazer o seguinte, não é? Para melhor distinguir isso, vamos pôr a primeira linhagem, não é? A linhagem matrilinear, não é? E do lado vamos pôr a linhagem a linhagem patrilinear. Agora, depois, tendo feito isto, naturalmente que a primeira questão que nos colocaríamos é qual é o contexto, não é? O contexto em que isto surge, como é que essas linhagens foram construídas. Bem, antes disso é preciso que eu diga que quando nós falamos de linhagem, estamos a falar da própria construção, não é, familiar. Quando nós falamos da própria construção familiar, naturalmente que aí estamos a colocar quem é cabeça dentro de uma família. Geralmente estamos habituados que cabeça numa família é naturalmente que um homem, e que depois desse homem vem a esposa e depois vem os filhos. E o que mais identifica esta família é o fato de, não é, carregar-se sempre um sobrenome do próprio homem. O que significa que a partir deste homem começa a se calcular a sua
a sua linhagem. E nesta linhagem, geralmente, ofusca-se a presença de quê? De mulher. Ou da mulher, vou lá dizer, da mulher, ainda que ela esteja lá, mas ela, enquanto dentro desta linhagem, vai assumir o sobrenome de quem? O sobrenome do marido. Mas na construção, não é, das linhagens matrilineares, este conceito, não é, coloca-se em questão, como poderemos naturalmente ver. Este conceito, família, homem, mulher, filhos, é um conceito natural, não é? É o conceito que nós fomos ensinados por Deus. Deus fez o homem, depois vai fazer o quê? Vai fazer a mulher, e depois esses dois vão nascer filhos, e portanto assim a família se construía, e Deus nos ensinou que o homem é a cabeça de casa, também porque durante muito tempo, não é, este homem é quem respondia por todos. Em algum momento até pecados dos filhos eram cobrados nos próprios pais, porque o pai é quem devia ensinar a sua família a ser perfeita. Bem, saímos disto, é um exemplo apenas que queria dar. Os contextos que vão construir a questão matrilinear e patrilinear estão mais ligados a questões até questões econômicas. Mas, para perceber-se melhor isto, é preciso que eu recupere a questão até da própria localização. Estou a falar das próprias linhagens, a matrilinear e a própria patrilinear, aonde essas linhagens são predominantes aqui no nosso mapa de Moçambique. Vou colocar o mapa em paralelo para permitir que possam melhor ver. Portanto, estamos a falar aqui localização matrilinear. Localização matrilinear, esta linhagem está localizada ao norte, não é? Ao norte do rio Zambeze, não é? Está localizado ao norte do rio Zambeze, e a questão patrilinear está a sul, não é? Do rio Zambeze, não é? Do rio Zambeze. Portanto, olhando para o mapa Zambeze, olhando para o mapa, se pode ver onde era predominante a linhagem patrilinear e a linhagem matrilinear. Agora, voltando para questões até do próprio contexto que vão surgir essas questões, não é? Estamos a dizer que a parte norte do rio Zambeze, não é? As condições econômicas é que vão ditar a origem da própria linhagem matrilinear. Gente, recordem-se, nós falamos do povo quê? Do povo Banto. Se estão recordados sobre o povo Banto, deixe-me colocar aqui, o povo Banto, o que mais caracterizava esses indivíduos é a própria agricultura, ou retificamos isso, vamos dizer não é? Agropastoril, pastoril, eram criadores de gados, mas também eram agricultores. É por essa razão que nós aliamos essa questão da agricultura com a questão de ferro, que era o instrumento principal que esses indivíduos usavam. Agora, há uma coisa que aqui é muito interessante, é que quando eles se instalam aqui no nosso território moçambicano, em quase todo o território, esta zona norte de Moçambique é atingido por uma praga, não é? Portanto, estamos a falar justamente de quê? Da presença de quê? Da mosca que? Vamos lá, mosca tsetse. E esta mosca tsetse, o que é que vai acontecer? Vai dizimar o que? O gado nesta zona, não é? Norte de Rio Zambeze. Portanto, o dizimar o gado, em que isso vai dar? Isso vai fazer com que a maior parte, os indivíduos que vivem a norte de Zambeze sejam estritamente o que? Agrários. Comparativamente, pois estamos a fazer isso em paralelo
com linhagem patrilinear. A linhagem patrilinear, embora a mosca tsetse também tenha sido presente, esses ainda vão continuar, não é, a ser o quê? A serem vão continuar a serem pastores, não é? Para além de serem pastores, continuam a ser agricultores, não é? Quando falamos de pastores, devemos aliar aqui a questão de quê? De caça. Estamos a dizer que esses indivíduos continuam com essas atividades, quando na zona norte do rio Zambeze, não é, são estritamente agrários. Agora, o que é que nós conseguimos ver olhando para essas atividades, ou a forma como essas atividades foram distribuídas? É que quando nós falamos de atividades agrárias, ou quando nós falamos de agricultura, aqui em África ou aqui em Moçambique, nós relacionamos as atividades agrárias principalmente aqui às mulheres, e relacionamos a questão de a atividade pastoril e caça, não é, ao que? Aos homens. Então, se nós relacionamos a atividade da agricultura às mulheres, estamos a dizer que as mulheres, elas têm poder sobre esta atividade, elas têm responsabilidade. Portanto, se elas têm responsabilidade sobre essas atividades, significa elas também terão responsabilidade sobre a sua casa, alimentar a sua casa. Estamos a falar que a única atividade econômica nesta zona é a agricultura, que deve alimentar o homem, alimentar os filhos, alimentar os outros. Portanto, essas mulheres são um elemento de quem depende muita gente, não é? E portanto, quando cá falamos de homens, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que já cá, não é, temos os homens como pastores, homens como caçadores, ainda que na questão da agricultura possamos colocar as mulheres, mas não são elas simplesmente sozinhas, não é, que vão fazer as coisas, os homens fazem. Agora, olhando para essa distribuição, o que é que concluímos? Concluímos que na zona norte do rio Zambeze, as mulheres são mais poderosas relativamente à zona sul. Portanto, é neste contexto que as linhagens serão construídas, tanto para o norte matrilinear, o sul, não é, patrilinear. E é muito interessante, gente, perceber que na parte norte, o fato de as mulheres terem, vou dizer, mulheres terem poder, isso fará com que elas tenham até liberdades, vamos lá, de exigir e comparativamente à zona sul, olhando para até a parte norte de rio Zambeze, nós podemos até ver alguns casos em que na insatisfação do relacionamento íntimo, não é, entre esta mulher e seu marido, ela podia reunir os seus familiares e exigir que haja melhorias neste processo de relacionamento. Por quê? Porque ela tem poder dentro de uma casa, tem poder dentro de uma sociedade, tem poder dentro de uma família. Diferente, por exemplo, do que acontece na zona na zona sul. Vamos perceber isto naturalmente quando já falarmos até das próprias características. Quando nós olhamos, por exemplo, para questões até de matrimoniais, casamento, não é? Vou dizer aqui casamento. O que é que acontece no norte do rio Zambeze? Em termos de casamento, as mulheres geralmente, estou a falar genuinamente, o que devia acontecer se não acontece agora, as mulheres são elas que vão identificar o homem, portanto, e elas vão aproximar ao homem e dizem ao homem: eu estou interessado por si e eu quero casar-me consigo. E mediante isso, o homem aceitando isso, não é, casa com esta mulher. O casamento até é um pouco diferente, mas só relativamente à questão até de conquista, não é? Porque estamos a dizer que quem conquista, não é, são que
são as mulheres. E na parte sul do rio Zambeze, o que é que nós vamos perceber? Conseguimos perceber que aí quem conquista são os homens. Portanto, e se fosse inverso seria muito bizarro. Estou a falar na zona sul, seria muito triste. Quer dizer, seria uma ofensa uma mulher conquistar. Aliás, não estou a falar ofensa no verdadeiro sentido, estou a falar no sentido desta mulher ser mal falada. Se essa mulher olhar para o homem na zona sul do rio Zambeze e dizer: homem, eu te quero casar-me consigo, essas coisas todas, não, seria mal falado. Portanto, o que acontece? A mulher, ela aqui na zona sul, ela limita-se simplesmente a pintar-se, a vestir-se bem, a dar alguns estilos, uns retoques daqui para ali, para impressionar o homem através de gestos, através de ações, através de moda. Diferentemente, por exemplo, na parte norte. A parte norte, a mulher diz, não é? Que eu quero casar consigo, eu quero isto de si, e entende-se isto, não é? E nessa conquista, se essa conquista resultar, o que é que vai acontecer? O que acontece é que a mulher, o homem neste caso, não é? Vamos lá, muda, ou vive, ou como é que posso dizer? Depois disso dá certo, o homem muda-se para a zona da mulher. Portanto, o homem vai à zona da mulher, apresenta-se como o marido da mulher. Portanto, a mulher é questionada se gosta do indivíduo ou não, e se a mulher gostar do indivíduo, portanto, este indivíduo muda para a zona, não é, da mulher. Portanto, vou dizer: muda para a casa da mulher. Portanto, é na casa da mulher onde este homem há de viver. E esta prática chama-se usirilocalidade. Usirilocalidade significa que este indivíduo sai da sua parentela para viver na parentela de que? Da sua mulher, diferentemente do que vai acontecer na zona sul. Na zona sul, a mulher muda para casa, muda, não é, para a casa de quem? Do homem, não é? Do homem. Então aqui pratica-se aquilo que se chama de virilocalidade. Virilocalidade, o que é que isso vai significar? Vai significar que a mulher, não é? Ela é que muda para a casa do marido. E é uma coisa que é muito interessante aqui, é que quando esta mulher na maternidade muda-se para a casa do marido, quando este homem muda-se para a zona da mulher, perde a questão, não é? Perde seu quê? Seu nome, neste caso, vamos dizer assim, perde o seu nome, diferentemente do que vai acontecer, por exemplo, na zona sul. Na zona sul, não é? A mulher vai assumir o quê? O nome do marido, a Shibongo, o apelido, não é? O sobrenome, num português bem falado. Portanto, estamos a falar das características que vão distinguir uma zona da outra, e é interessante que se perceba, por exemplo, questões até vamos lá, transmissão de quê? Transmissão de poder. Nas zonas matrilineares, a transmissão do poder faz-se por via feminina. O que é que, na verdade, isto vai significar? Significa que se esses dois, a mulher e o seu marido, vão gerar filhos, não é? E se por acaso, não é, ambos morrerem, o poder, não é, há de se transferir. Vamos lá começar até do próprio filho. Vou colocar aqui filho, não é? Filho. Este filho está a primeira questão que vai acontecer é que este filho está na responsabilidade do tio materno.
É a primeira característica, não é? Está no poder do tio materno, o que está a mostrar que o poder, a transmissão do poder é por via materna, é por via feminina. Está a significar que se um dia, se o tio pai desse miúdo, o tio desse miúdo, esse tio for rei, este filho que vai herdar, neste caso, o poder do seu tio, o poder da sua casa materna, não é? Portanto, esquece-se da história de seu pai, a história de seus avós paternos aqui já não entra. Portanto, este filho só pode herdar poderes por via materna, por via da casa da mãe, diferentemente, por exemplo, do que acontece na zona sul. Na zona sul, o filho, não é? O filho, a responsabilidade do filho está no próprio pai. Portanto, os poderes que esse filho deve ter, não é? Por via o quê? Por via paterno, não é? Vai herdar de seu pai os seus poderes. Como podem ver, aqui o filho passa a pertencer à família da mãe. Aqui o filho passa a pertencer à família do pai, não é? Portanto, estamos a falar de algumas características que vão naturalmente rodear esta questão de paternidade e maternidade. Mas também há uma coisa aqui também muito interessante relativamente até, voltando até um pouco para questões até de casamento, é o fato, por exemplo, no processo do casamento, na linhagem matrilinear, não haver, vamos lá, muita burocracia. Os indivíduos gostaram-se, portanto, assumem que gostaram-se, portanto, o que acontece é simplesmente o próprio processo de casamento. E no próprio processo de casamento, o que vai acontecer até é a concessão até do próprio dote, não é? Do próprio dote. O que é dote? Dote serão os próprios presentes que as famílias vão dar a esta menina, esta senhora, vão dar também ao jovem, para esta nova família que vão lá construir. E esses dotes tinham até um nome específico, tem até um nome específico até na própria zona. Estamos a falar de mahari, não é? Mahari, isso é Mahari, por exemplo, aqui na zona sul, Mahari está mais relativamente à própria Hari. Mas já percebemos que Ma é mais para plural na língua banto. Se tirarmos o Ma, fica o singular da própria palavra. A palavra verdadeiramente dita é esta aqui, Hari. Na zona sul, a palavra Hari significa o quê? Significa coroa. E geralmente não se pode casar aqui na zona sul sem esta coisa. Coloca-se na cabeça da mulher como o grande atributo, o grande presente que a mulher tem. E quem vai dar este elemento aqui é o próprio marido. O marido é que dá a coroa à sua esposa, quer dizer, o marido avaliou sua esposa, chegou à conclusão de que a minha esposa merece e eu tenho que a colocar Guiana, que é a Hari, não é? E portanto na zona a norte do rio Zambé, sim, é Máqua, vão chamar isto de quê? De Mahari. Mas o Mahar lá já são os próprios presentes que vão ajudar esta mulher na construção da sua família. Portanto, esta questão de dote acontece simplesmente no próprio momento do casamento. Mas já na zona sul as coisas já são diferentes. Portanto, o homem gostou da mulher, conquista a mulher, no processo de conquista a mulher aceita, mas não termina aí, não é? Os pais desta mulher vão criar alguns condicionalismos. O primeiro condicionalismo é o próprio lobolo, que em algum momento até primeiro é a própria apresentação, onde o indivíduo primeiro vai se apresentar, dizer quem ele é. Mas essa questão até de apresentação é algo um pouco antigo e não só apresentava-se geralmente num processo de Vuelani Halenu, Lavelani
aleno. O Lavelani aleno é um processo em que, por exemplo, quando o homem, no processo de conquista, a mulher aceita e não querendo ir aos pais, ou vendo esse período como longínquo ou como demorado, o homem em algum momento levava a mulher para sua casa antes de informar os pais. Então, depois disso, no dia seguinte, era preciso que os pais desse jovem fossem informar aos pais da menina que a vossa filha está na vossa casa. Então, o Lavelanalino significa literalmente: procurem cá, venham procurar cá. Quer dizer, a vossa filha está na nossa casa, então não se preocupe. Então, depois desse processo do Lavelanaleno, a apresentação, o que acontecia é que os pais da mulher vão elaborar uma carta, não é? Em que nesta carta vão criar as condições do lobol. Na verdade, o lobol é um termo até de indemnização, não é? Pelos cuidados que os pais tiveram relativamente a esta criança, por ter-lhes ensinado essas coisas, cuidado da criança. Então há um certo pagamento que se faz a este indivíduo. Naturalmente que em algumas sociedades essa questão é simbólica, é mais até ritualista do que questões até de indemnização. Em algumas sociedades é tida mesmo como algo mesmo como uma coisa mesmo de indemnização pelos próprios custos e pelos próprios valores. Depois de se ter conseguido passar por esta fase, que em algum momento pode requerer muito dinheiro, em algumas sociedades cobra-se em gêneros que são produtos mesmo, em outros locais cobra-se mesmo em dinheiro, não é? Houve sociedades em que até cobrava-se isso até em trabalho. Se estamos recordados sobre o casamento de Jacó, vamos perceber que esse indivíduo foi lobolar a sua esposa em gênero de trabalho. Lobolou a Leia em 7 anos, depois foi lobolar a Raquel também em 7 anos, portanto 14 anos pelas duas. Bem, depois desse processo, o que é que vai acontecer? Acontece o próprio casamento. No próprio casamento também acontece outro processo. Por exemplo, a questão mesmo de dote já acontece aqui no casamento. Naturalmente que aqui já no casamento o que vai acontecer é o próprio Shigiyan, que os pais da noiva obrigatoriamente devem dar à sua noiva, e depois os outros presentes que toda a família vai conceder. Bem, só para correr um pouco, uma outra coisa muito interessante mesmo na linhagem matrilinear, que é que em cada linhagem, seja uma, seja outra, tem lá uma estrutura política. E nessa estrutura política o processo ainda continua, não é? A transmissão de poder okay, vamos lá dizer, tem lá grupos de anciões, não é? Tem lá também um chefe que pode ser um rei, não é? A mesma coisa vai acontecer mesmo na questão patrilinear. E essa estrutura política vai obedecer à mesma transmissão de poder, não é? Portanto, nas matrilinear é por via feminina, nas patrilineares é por via masculina. Portanto, vejam que é interessante, não é? E isto acontece aqui em Moçambique. A boa é que isto acontece naturalmente sem preocupações. Há mais poderes de mulheres na matrilinealidade e menos poderes, e mais poder dos homens na linhagem que a patrilinear. Dizer que os homens na linhagem patrilinear são homens de caça, são homens de guerra, são homens de conquistas, são mais militares. Na linhagem matrilinear já são mais mansos, não é? As mulheres é que dominam o território, essas coisas todas. Bem, era isto que me oferecia a trazer aqui. Espero que tenham gostado, não é? Se é novo neste canal, por favor, deixa aí seu like, deixa aí a sua subscrição, por forma que eu tenha também força de dar continuidade, não é? Nesta aula. E muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!